Aleluia. Nossa segurança é essa, que temos um túmulo vazio e um Deus que está vivo. Dizem que todas as religiões têm um túmulo onde os seus adeptos visitam, e lá está o corpo do fundador daquela religião. Mas nós não temos um corpo morto, nós temos um Deus vivo. E o melhor, Ele ainda habita conosco, está dentro do nosso coração, está no céu e na terra ao mesmo tempo. Aleluia. A Ele, pois, toda a glória na igreja para sempre. Amém. Pode se assentar nesse Shabat, último Shabat do ano, último reunião de Shabat, de sábado, último estudo de Shabat, última oportunidade, de congregarmos no Shabat. Shabat é um dia da semana, mas também é uma atmosfera espiritual. Shabat significa descanso, significa separação, significa sentar, significa descansar, significa santificar, significa um sinal no tempo. Um sinal, Deus deixou um sinal no tempo, um sinal da sua presença, um sinal da sua bênção, um sinal da sua aprovação, um sinal da sua provisão. Um sinal de que o ser humano deve ser parecido com Deus. E Deus para no Shabat. Então os homens também têm que parar um dia e descansar o físico, descansar a mente, porque não somos máquinas para ficar funcionando o tempo todo. Nós precisamos de pausas. Toda máquina precisa de pausa. Eu me lembro quando eu trabalhei na companhia Suzano de papel e celulose, e tinha as paradas. A fábrica parava uma vez ao ano para manutenção. Tudo para. Então ela tinha um potencial, mas mesmo a máquina mais eficiente do mundo, ela precisa parar, precisa estancar e fazer manutenção. O nosso corpo tem que parar a cada 7 dias para fazer a manutenção. Nossa alma precisa se aquietar, nosso espírito precisa subir a Deus e prestar conta de 7 em 7 dias. Então Deus criou um sistema perfeito para que nós pudéssemos desfrutar na nossa nova identidade. O homem velho, o homem não quer parar, ele não quer descansar, ele não quer sossegar, aquietar. Ele quer fazer, produzir. Mas Deus mandou a gente fazer as duas coisas. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Porque assim Deus também fez. Quando Deus criou o mundo, o que Ele usou para criar? Martelo e prego? Não, o que Ele usou? Fala forte. Mais forte. Haja e ouve. Mas o poder que emana quando Deus fala, cria as coisas. Assim também nós somos pessoas que criamos com a palavra. Nós construímos, antes de você ter a sua casa, você disse: eu vou fazer uma casa, ou eu vou comprar uma casa. Tudo que veio à existência primeiro passou na fala. Vou fazer tal curso. Você começou a produzir em palavras. Então as nossas palavras são criativas, porque nós somos imagem de um Deus que cria com palavras. Amém? Por isso tudo que vai acontecer primeiro nasce no coração e depois se torna palavra. Então todo mundo material, ele é construído por palavras, seja vinda direto de Deus, como na criação, ou continua sendo
por palavras trazidas pelas imagens de Deus, que somos os homens, seres humanos. Tudo ainda é pela palavra. Nada que existe nasce sem alguém ter falado, alguém ter soltado o som. Mas tem algo mais profundo do que isso. Existe uma outra criação de Deus que não foi por palavra. Existe uma criação que exigiu muito mais de Deus. Existe uma diferença grande entre falar e soprar. Soprar é mais forte do que falar. Tanto é que você pode ficar aqui falando, eu posso ficar falando 1 hora e não sentir tão cansado. Mas eu não aguento soprar 1 hora. Eu vou ficar tonto e vou cair. Não é verdade? E como é que a nossa parte espiritual, nossa alma foi feita? Como Deus fez nossa alma? O que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 2? Deus soprou nas narinas daquele boneco, vamos dizer assim, de barro. Então, a energia que Deus usa para soprar é muito mais do que falar. A criação de nossa alma, da nossa vida dentro de nós, exigiu do Criador não uma fala, mas um sopro, e um sopro forte. Eu falo que foi tão forte que ele deu esse sopro no 6º dia, que ele sentou no 7º e falou: agora eu tenho que descansar, porque saiu uma energia, uma força, que ele entrou em descanso. Porque o homem, o ser humano, certamente é a alma humana, a criação que mais exigiu a faísca e a presença de Deus. Ele se emana, ele se esvazia para nos encher. Por isso uma mulher grávida, ela está enchendo de vida, mas aquilo não é fruto só de uma ideia, uma palavra. Foi fruto de uma relação que deveria, no mínimo, ter sido feita com muito amor. Na base legal de Deus seria essa: a vida arrancada de outro ser, mas doada com amor intenso. Porque foi assim a criação da alma humana. Foi a doação de si mesmo, com muita intensidade. Por isso ele é um Deus apaixonado, que quer de volta cada fagulha do que ele deu, cada faísca de chama divina que está dentro de cada um de nós. É tão importante que nós somos o espelho, o reflexo dele, a imagem dele. Amém? Portanto, a gente tem que viver na natureza dele, na identidade dele, no padrão dele, no modo operando dele. Ele não criou a gente para ser separado, para fazer uma produção independente, larga para lá. Deus não é um relojoeiro que botou para funcionar e agora pode ir para o pulso de qualquer um que está funcionando. Não, não, não. Muita gente atribui a Deus como se fosse um grande relojoeiro que botou o mundo para rodar, os planetas, os astros, as marés, as luas, a lua, aliás, as estrelas, o sol, tudo funcionando, os seres humanos, e agora eu posso soltar porque funciona sem mim. E muita gente sente que funciona sem Deus e que não precisa dos padrões de Deus, que eu vou conseguir fazer tudo certinho, que eu vou vencer na vida. Não vai, nós só vamos ser se nós conectarmos e entendermos o que Ele quer. Por isso Ele criou leis, mandamentos, estatutos, Ele criou padrões de comportamento, Ele criou a vida dentro de nós, para nossa vida voltar para Ele, e a gente só vai funcionar bem funcionando com o manual dele. Ele tem um manual de funcionamento. Ele tem um sistema de abastecimento
que nós precisamos, porque nós não somos autônomos, nós não somos independentes dele. Nós temos uma conexão que para funcionar precisa dele. Nós não somos autossustentáveis. Nada que Deus criou é autossustentável, mas tudo que Deus criou precisa de uma fonte de alimentação. Mas ao mesmo tempo, tudo que Deus criou e que precisa de uma fonte de alimentação é eterno. Tudo que Deus criou é eterno. Nada acaba, nada é destruído. Tudo vai permanecer para sempre. E por que não é autossustentável? Porque a planta precisa de água e de sol, o animal precisa de alimento, o ser humano precisa. Nós temos que buscar fontes de energia para o físico, fontes de paz e consolo para a alma, fonte de vida para o espírito. Tudo em nós é carência, mas tudo em nós é eterno, vai viver para sempre. Nada, até a lei de Lavoisier que diz, no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nada perde a massa. A massa, diz que a massa molecular, né, a massa atômica, não tem como se perder. Foi provado isso. O peso é o mesmo sempre. Aí você fala, mas se eu queimar uma cidade inteira, eu não acabei com ela? Não, vocês transformam ela em gás carbônico, em fuligem. E se você pesar o gás que saiu e pesar a cinza que sobrou, vai dar o mesmo peso que tinha antes dela ser queimada. Porque tudo só se transforma e não perde nada. No mundo é assim. Então, nós temos que saber como é o nosso Deus funciona e alinhar sempre nossa vida com Ele. Nós teremos então uma vida muito mais longa, muito mais perfeita, como uma máquina que for bem assistida, colocar o óleo no tempo certo, colocar as revisões, trocar as partes na hora certa, ela vai ter uma vida longa. Nós homens achamos que podemos fazer do jeito que queremos, viver do jeito que bem entendemos, e o resultado vai ser bom. Não vai. Por isso é que temos muitos problemas na vida, até a gente aprender os padrões de Deus, até despir dessa arrogância, desses costumes, e começar a se alinhar. Então aquele moço novo que acha que está no vigor da vida e pode beber o quanto quiser e pode farrear, não dá 2 tempos, ele já está cheio de enfermidade, já está capengando, já está com os filhos abandonando o lar, já está com problemas que ele não sabe mais como resolver, porque ele tentou fazer de tal modo que não precisasse de Deus e não andasse dentro de padrões. Amém? É simples, a gente sabe que a vida é assim. E quanto mais aprofundando, entendendo as estações, os ciclos e os padrões de Deus, melhor resultado nós vamos ter. E o que o inimigo quer é ocultar o acesso, fechar a porta para a vida, dificultar nosso caminho e sempre contar uma mentira para nós e dizer, não, eu tenho um plano melhor, come aqui, Deus falou que isso vai, se você comer vai morrer. Não, eu tenho um plano melhor. Desde o início parece que ele tem uma proposta, um jeito melhor para nós vivermos, que vai dar mais resultado do que andar dentro daquela palavra do Pai, do original, da palavra verdadeira. Então, o tempo todo é a palavra de Deus tentando nos trazer num caminho de prosperidade, de saúde, paz e principalmente vida eterna. Porque a parte temporária, a parte vai ter um limite, a parte corpórea tem um limite, o pó vai voltar ao pó. Porque de lá foi tomada a parte do pó.
Mas o Espírito não. O Espírito veio de cima. Deus soprou, deu a vida dele. Então uma parte nossa veio de baixo e outra parte veio de cima. A de baixo volta para baixo, a de cima volta para cima. Mas como é que eu vou garantir que essa vai voltar para cima? Se enquanto eu estive nesse corpo, eu me alinhei com o que o Pai. Senão eu vou ficar aprisionado em regiões de trevas, correndo um risco de não encontrar um caminho de volta. E virando aí um corpo de sentimento, imagem, transformando isso numa potestade que vai dirigir a vida de muitos para se perder. Porque afinal de contas, esses espíritos velhos, eles foram sustentados por carne velha de antepassados nossos. Eles viram verdadeiras carcaças espirituais das quais nós carregamos. Porque nós temos um DNA, nós temos carne e sangue. Nós não fomos tirados da terra. O nosso primeiro homem foi tirado da terra. E nós somos tirados dele. Ele é a terra de onde nosso gene veio. Não vemos, o primeiro sai da terra, né? E é terra e vai gerando terra. Ó, terra, ouve a palavra do Senhor. Você acha que é a terra? É essa terra que tem que ouvir, né? Quando Deus vai fazer novo céu e nova terra, Ele está falando de uma nova criação nas pessoas. Então eu carrego uma terra da minha origem. E essa terra ela tem todo um DNA, uma característica que já foi plantada desde atrás, muita desobediência, muita iniquidade. Eu já nasci então em pecado, está escrito. Em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade eu fui formado. Então ninguém nasce santo, no sentido mais puro da palavra. Nós nascemos inocentes, com um potencial, com marcas o suficiente para nos puxar para o pecado que se chama transgressão. Mas não temos a prática dele, mas temos todo o software. O software é o programação. Tem programador aí, né? Nós estamos com o programa. Esse programa chama-se a nossa iniquidade, nossa identidade velha. Essa é a nossa identidade. Tem coisas boas nela? Ótimas. Dons, talentos, aptidões, habilidades, inteligência. Tem muita coisa boa. E tem muita coisa lixo. E a gente vai ter que, durante a vida, pelo confronto, pela situação que vai acontecendo conosco, acordar para ver aquilo que não convém a santos, que a Bíblia fala, isso não convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, está escrito. Então nessa hora eu começo a perceber que tem uma desordem em mim. E onde eu vou buscar a fonte para alinhar isso? Tem como se livrar? Tem como se livrar do software contaminado, dos vírus. Tem antivírus para isso. Tem como combater. Tem como eliminar o falso programa. Ele precisa ser detectado. E para isso nós fazemos arrependimento. Aí entra o que o judeu chama de techuvá e a igreja chama de arrependimento. Então nós começamos então a voltar para trás. A palavra arrepender ou voltar, converter, techuvá, fazer, volta, responder, voltar. E aí a gente volta em espírito, em oração, e fala com Deus: Senhor, onde foi que esse programa entrou na minha geração? Aonde entrou? Qual foi a porta? E aí a gente descobre crimes familiares, 2, 3 gerações para trás. Mas às vezes nós não descobrimos, porque tem 4, 5, 6, 10 gerações. E aí a gente não sabe. Mas tem outras portas também, que além dos desvios, além dos desvios de caráter, além da iniquidade, a prática,
Houve também marcas colocadas numa família. Uma marca, por exemplo, o nome. Por que temos esse nome? O que será um nome? Vamos pegar um aí. 1, 2, 3. A terceira, de rosa. Ana, fala o seu nome completo. O carro falou mais alto, Ana. Eu vou chegar perto aí. Ana Cláudia Tribulato da Cunha Castro. Isso é nome de imperatriz, aqueles nomes grandes. Ana Cláudia Tribulato da Cunha Castro. Vamos lá. Castro. O que é Castro? Alguém sabe? Foi castrado. O que é castrado? Quem mexe com boi aqui? Quando fala o boi está castro, capado, infértil, né? Não produz. Agora, essa é a tradução para português. De onde veio isso? Onde estava essa marca? Quem foi o primeiro na história da humanidade a usar essa marca? E quem criou a marca? Porque nomes são marcas e marcas são nomes. Eu estou usando aqui uma bolsa Vitor Hugo. Eu estou usando aqui um Chanel. Tá usando aqui. Vamos lá, as marcas aí que vocês conhecem. Pronto, essa daí que eu não entendi. Carmen Steff, nem conheço. Mas o que são isso? São nomes de família. Eu estou usando o quê? Você está usando só um sobrenome de alguém. Você está dando glória para alguma marca de alguma família que está ficando rico à custa de você. E você está deixando uma família mais feliz, porque você está achando que você está importante, que você está com a marca dela, você está carregando mais um nome. Além de ter as suas marcas, você ainda carrega de alguma geração que você nem sabe quem é, e que criou um jeito de tirar dinheiro de todos para ficar mais rico à sua custa. Tá bom, fique feliz, se orgulhe de ter uma Chanel, um Vitor Hugo, e vai embora. Agora vamos voltar. Essa marca está agora na nossa vida, faz parte da nossa identidade, e a gente nem sabe o que vai trazer, com quem essa marca vai conectar. E uma vez conectando com o dono, ele tem acesso à nossa vida. Tribulato, não, Cunha. No português é um pouco fácil de entender, né? De onde vem também não sei. Mas colocar uma cunha é em colocar uma divisão, uma separação forçada. Fazer uma força para separar duas partes, provocando uma dor com pancadas. Uma cunha não é posta suave. Aí a gente fala, de onde veio isso? Quem inventou isso? Não sei. Vamos lá. Chegar no tribulato então, hein, filha? Aí você vai falar, nossa, explicou um pouco minha vida. Só o nome. Meu passado foi explicado só no nome, não foi? Porque para que serve nomes? Para dar identidade e propósito. Para dizer como vai ser. Quando Davi colocou o nome no seu filho de Shlomo, e a gente traduz por Salomão, Shlomo, vem de Shalom. Ele queria paz, ele não aguentava mais guerra. Davi passou a vida inteira com espada na mão, a vida toda. Tanto é que Salomão chega a dizer o seguinte:
O meu pai viveu em guerras, mas eu vivo em paz. O meu reino está em paz e agora eu posso construir um santuário para Deus. Meu pai guerreou tanto que ele não teve tempo ele queria construir algo para Deus, mas ele tinha que sempre ficar vencendo os inimigos, sempre vencer os inimigos. E ele completou as guerras e estabeleceu a paz. Ele estava sonhando com isso quando ele deu aquele nome para o filho. Não aguento mais, espada, chega. É inimigo demais. Então, o nome dá um propósito. O nome dá propósito. Tempos difíceis produzem homens fortes, né? Homens fortes produzem tempos fáceis. E tempos fáceis produzem homens fracos. E homens fracos produzem tempos difíceis. Davi foi um homem forte que produziu um tempo fácil. Mas os descendentes deles depois conseguiram ser tão fracos que produziram os tempos mais difíceis. Para depois ter que gerar homens fortes de novo, para poder trazer a paz novamente. Mas deixa isso de lado, é só uma reflexão de Instagram, não é nem da Bíblia. Mas, então essas marcas, Ana Cláudia, tribulato, né? No nosso português a gente já faz uma associação com atribulado, tribulação, né? Tributo, tribo, e vai embora, né? Mas essa marca foi criada em alguma fase da história de uma família que depois virou uma árvore genealógica. E os frutos vão ser sempre parecidos. Porque não tem como fazer uma árvore da semente sair outro fruto. Ainda que vai casando-se e mesclando e vai dando novas cores, novos sabores nessa fruta. Então a nossa família então vai conectando com outras e assim vai formando a nossa identidade, que acaba virando um nome, uma marca. Mas tem uma origem. Tem. E as origens, quase de todas as nações, são origens pagãs. Mesmo de Israel. Tanto é que Deus teve que mudar os nomes. Por que ele mudou o nome de Abrão? Sarai, eram os pais. Ele queria fundar uma árvore na terra. Deus queria fundar uma família na terra. E não queria que tivesse as marcas lá de Padã Arã, de Ur dos Caldeus, e voltando atrás, chegasse na Babilônia. Essas marcas eram lá da Babilônia. Todas as nossas marcas são de Babilônia. E precisamos passar então por um novo nascimento, uma nova identidade e um novo nome. Por isso é que Deus começou a nomear e mudar os nomes de Abraão e Sara. E lá na frente, em Apocalipse, está escrito que todos os salvos têm novo nome. Sabia que você tem um novo nome? Você tem um novo nome, todos temos um novo nome. E o Pai quer dar essa nova identidade. Quando eu conheci essa filha aqui, lá em Israel, e depois, não sei a segunda vez onde foi, eu sei que Deus me falou que ela não tinha mais aquele nome, Adriana, que eu nem falo mais. Falou, o nome dela é Rebeca. Rebeca é o nome da esposa de Isaac, mas em hebraico é Rivka. Aí eu botei no meu celular, tirei Adriano e coloquei Rivka, e toda vez eu falo com ela, Rivka, minha filha. Então nunca mais chamei pela velha identidade. É Rivka. Rebeca é Rebeca, amém? Eu não sei como é que as ovelhas dela chamam ela, mas eu chamo de Rivka.
Eles chamam de apóstola, mãe, Rivka, mas é o nome que o pai revelou. Então todos nós temos um novo nome que está escrito numa pedra branca, que é dada por quem? Pelo Pai, e é entregue pelo Filho. Jesus está com a pedra na mão e o Pai é quem dá. Assim como quando nasceu nessa terra, quem deu não foi o seu pai e sua mãe? Quando nasceu de novo, então Deus falou, agora o nome eu que dou. E Deus dá um nome que tem a ver com Ele, com a marca dele, com o destino dele. Por isso que você vai pegar os nomes do povo de Israel, sempre são nomes revelados por Deus. E nomes que trazem um sentido e um propósito muito grande. Então quando você vai lá, Daniel, Deus é meu juiz, né? Shmuel, Samuel, Deus ouve. Por quê? Porque na circunstância que foi gerado, estava essa situação, Ana orando, pedindo a Deus um filho, e Deus ouviu. Então quando Deus me ouve, então meu filho chama Deus me ouve, Samuel, em português, Shmuel, na língua original. Então todos os nomes, Ezequiel, Yehaskel, né? Deus é minha ajuda, alguma coisa assim, se eu não me engano, Deus não esqueceu, e vai embora. Alguns eu sei, estou tentando lembrar os que eu mais conheço. Ishayahu, Isaías, né, que a gente conhece. Também no final tem o nome de Deus, não me lembro, Ishayahu, é salvação, Deus é minha salvação, alguma coisa assim. Terminou com Yah, terminou com Yehudá, é louvor a Deus. Então todos aqueles nomes que você vê na Escritura, eles são as marcas do Eterno na terra. Amém? E nossas marcas e nomes, elas estão conectadas à raiz da nação, da família que nos produziu. E precisa passar por uma transformação, por uma nova identidade. Nova identidade traz novos comportamentos, traz novas circunstâncias, traz novas oportunidades. Já pensou, Cosme Damião? Quanta gente já não encontrou com esse nome? E veio do quê? De um ferida, sofrimento. São Lázaro. Jesus ressuscitou o cara, para ele ter uma nova identidade, né? Aí, Lazarento. Então a gente tem uma nova identidade, irmãos, porque esse nome tem tudo a ver com o destino que a gente está vivendo. Deus tem um projeto para cada um dos seus filhos. Quando nasceu de Deus, ele fala, não, agora eu tiro esse nome daí e coloco o meu. Então, Ana Cláudia, você tem um nome no céu, você tem um nome com Deus, né? E o que eu faço então com esse nome? Eu rendo a Deus e peço para Ele apagar a marca de iniquidade. Quem se achava dono lá atrás, que criou essa marca, agora vai ter que saber que você tem um outro pai, tem uma nova identidade que é superior à anterior, e você rende essa marca na cruz, você rende para que seja apagado no reino do Espírito, e ela não pode mais te perseguir. Encontrei uma pastora lá do Paraná, e me ligou do interior e falou da vida destruída, cheio de problemas que não vou. E eu tentava orar com ela para achar o caminho, como ajudar essa pessoa. E por fim, eu perguntei o nome do pai dela, que ela nem viveu com o pai praticamente. Eu falei, meu pai nos abandonou, e ele tinha um sobrenome,
com dois nomes, né? Eu joguei na internet, falei, deixa eu achar alguma coisa sobre essa pessoa. E achei um personagem lá na França, viveu em 1400 e tralalá. E eu comecei a ler ela no telefone, no videoconferência com ela, e eu fui lendo a história do homem. Cada linha que lia, ela falou, é a história do meu pai. Até o último. Falou assim, olha, o homem lá na história, ele era um poeta francês, uma estátua de 3 metros, aliás, espanhol, não, francês eu acho. Ganhou uma estátua de tão importante que ele foi na literatura, na Europa. Eu falei, você é descendente direto desse camarada, porque tem os 2 nomes dele no seu pai. E, embora a diferença fosse de 400 e poucos anos entre os dois, o pai dela vivia exatamente a mesma história do seu antepassado, com a mesma marca. E ela vivia as consequências de ter sido filha desse homem. Tudo de ruim ela carregava. E não tinha oração que resolvesse. Porque ela falou, eu já passei por todos os ministérios de cura interior que tem no Brasil. Você imagina que eu já fui em tudo quanto é. Anunciou cura interior, anunciou quebra de maldição, eu estava dentro, Léo. E até hoje é um sobe e desce que não acaba. E como eu me esforço. E aí a gente achou o caminho. Apagar a marca da identidade que está registrada no DNA pelos nomes da família. Então, mais um outro exemplo. Eu ia fazer uma missão Norte-Sul, Brasil. A Grazi acompanhou, a apóstola Rosângela também acompanhou, e alguns acompanharam a missão Norte-Sul, Leste-Oeste. Deus mandou cruzar o Brasil todo, Norte, Sul, Leste, Oeste, pelo ar, para que pudesse paralisar, Deus falou, um sistema de morte contra crianças que Satanás estava montando, porque Satanás quer entregar esse país à esquerda, ao governo de esquerda. E abortos, legalização de aborto é uma das armas mais poderosas que o diabo tem para destruir uma nação. E ele já tem um grupo político que é favorável a isso, só quer pegar o comando da nação e estabelecer urgente. Por quê? Aonde um país legaliza a morte de inocentes, ele está fadado a uma condenação de muitos anos. Esse país entra numa valeta. Porque você acha que Cuba, Venezuela, Nicarágua, Argentina, sabe por que a Argentina vinha saindo da crise? Sabe o que ela fez? Ela legalizou o aborto. Olha o que virou, inflação de 78%. Assim, rápido. Pode ter certeza, é porque legalizou a matança infantil. Quando você legaliza isso, você está condenando a nação. Cuba é legalizado isso, não levanta de jeito nenhum, enquanto não arrancarem essa lei. China vai entrar no maior colapso da história, veio subindo. Por quê? Porque mudou o sistema, mas não quero falar muito disso. Mas reparem o que vai acontecer. A China é por outro motivo. A China é porque completou 70 anos de comunismo. Uma nação ou uma pessoa é julgada aos 70 anos que não consertou um pecado, ela desaba, a maldição entra. 2019 completou 70 anos do comunismo. O comunismo perseguiu a igreja na China, matou os profetas, os cristãos, os missionários, prendeu um tanto de pastor, cometeu injustiça, legalizou aborto. Está lá. Com 70 anos, completou em 2019. Quando completou 70 anos, veio o coronavírus. E a China está com o espírito de loucura sobre ela, dizendo que vai zerar a Covid. Para zerar a Covid, eles colocam 25 milhões de pessoas isoladas nas casas, não pode sair.
Cada hora que apareceu um contaminado, eles isolam a cidade inteira. As cidades lá são muito gigantes. Estive na China 5 vezes. Então vem um desastre. Então esse julgamento está sobre o mundo. Mas voltando a essa questão dos nossos apagar as marcas, tirar isso. Deixa-me ver onde eu estava no ponto que eu fiz um desvio de assunto. Vocês me ajudam aí a voltar para o assunto. Amém? A missão Norte-Sul. Por que Deus mandou fazer essa missão? Porque nessa missão Deus falou que ia anular a matança infantil. Muita criança. Vocês reparem os números de morte infantil em 2018, pouco antes da eleição. Naquela época a gente estava orando e Deus mostrou que havia um pedido. Satanás queria 1000 crianças mortas em tempo rápido, para que ele desse o governo, entregasse o trono do Brasil aos governantes da esquerda. Satanás tem o maior interesse que eles governem, porque eles legalizam tudo que Satanás quer, todos os pecados. Eles legalizam o crime organizado, eles param de perseguir. Olha para a Colômbia, já tiraram 52 generais de ação para que o narcotráfico fique à vontade. Só foi vencer o colombiano, alguém me dá o nome, fugiu aqui. Ui. Daqui a pouco eu lembro. Amiguinho lá do Lula, né? Lula falando. Não, Ortega é da Nicarágua, né? Foi da Nicarágua. Pedro. Tá bom. Mas ele tomou posse do governo, a primeira coisa, facilitou para o narcotráfico. Foi na ONU e fez um discurso na ONU. Agora, esses dias, né? Está tendo a reunião da ONU. Ele diz: o que é mais perigoso para a humanidade? Petróleo, carvão ou cocaína? Cocaína de vez em quando tem uma overdose, mas petróleo está matando a humanidade. Tem que legalizar a cocaína, ele diz. Na ONU. Como é que o presidente de uma nação faz isso? Gustavo Petro. Vocês estão entendendo? Esse tipo de gente que quer subir no poder, a Satanás tem o maior interesse em entregar para eles. Como é que ele faz isso? Dominando a mente de uma população. Como é que ele domina a mente de uma população? Por espírito de encantamento. E como é que esse espírito de encantamento tem força? Sangue derramado, feitiçaria. Então, em 2018, pegue as estatísticas, procure o número de crianças desaparecidas pouco antes do período eleitoral, uns 2 meses antes, um mês antes. E você entende o que está acontecendo. E naquela época Deus pôs a gente para orar, e muita gente, e trouxe essa revelação. E conseguimos, pela intercessão contínua, irmãos, frear um pouco, e eles, por pouco, eles pegaram essa nação, por pouco. Este ano, Deus fez lembrar tudo, e diz: antecipa os atos, não deixa para a última hora, porque eles vão antecipar, eles vão começar a matança muito mais cedo. Satanás põe na cabeça de pessoas, põe nas religiões que são dele, que gosta de matar criança como sacrifício, e põe distúrbio na mente de sequestradores, e começa uma avalanche de crianças morrerem, para que tenha sangue suficiente, para que tenha encantamento suficiente, para que tenha discurso na boca dos que pretendem fingir que vão resolver o problema, e eles assumem as cadeiras. É tão sério isso que Deus falou: agora façam atos sobre o Brasil. Eu vou ensinar como é que vocês desmancham isso. E ele diz que se desmancha orando nos ares e nas extremidades da nação.
Por isso a gente teve que fazer uma cruz sobre o Brasil, leste, oeste, norte, sul, orar nas extremidades e orar em cima. E o Senhor, pode ver, não viu mais, eu não vi noticiário mais de tanta criança sumindo. E já estava, na minha cidade lá, na região, sumiu uma menina chamada Yara, de 11 anos. Foi terrível a dor, o trauma que passava pela televisão dos pais, das familiares, comoção, por causa de uma criança que fica 4 dias desaparecida, quando encontra no meio do mato, morta. E Deus estava falando para fazer o ato, e quando eu vi aquilo, eu falei, está começando de novo. Antecipa, Deus disse, antecipa, não espera, faça bem antes. E nós no mês de abril já fizemos. Então, essa missão norte-sul aí, a gente está mostrando como que uma nação desaba. Eles têm outras armas, irmãos. Tem muita mentira. Mas a pauta da esquerda é uma pauta do anticristo. Tudo que você possa imaginar de males está dentro da pauta de governo deles. Legalização das drogas, tirar as armas das pessoas para que os bandidos possam crescer. Se você me perguntar, Léo, você é a favor de armamento? Eu sou. Mas você vai comprar arma? Não. É diferente. Mas eu quero ter o direito. Nós precisamos, não pode tirar a liberdade da pessoa ter o direito de ter. Uma vez que você rouba a liberdade, porque essa foi a pergunta quando teve aquele plebiscito há muitos anos atrás. Eu não sabia orientar a igreja, porque ia ter o plebiscito, todo mundo ia ter que votar a favor ou contra armamento. E eu não sabia opinar. Falei, não sei, não entendo desse assunto. E o Espírito de Deus enviou um profeta, e o profeta me fez uma pergunta, ele disse, você quer ter o direito à defesa ou não? Eu falei, eu quero. O plebiscito trata-se disso. O ser humano tem ou não o direito à defesa? Porque uma vez que te tirarem o direito de defender-se, você está fadado. Essa é a grande realidade. Então, eu fui favorável naquela época e sou até hoje. Sou favorável que se tenha a liberdade de comprar a arma, porque bandido faz sem ter lei. E nós estamos num narcoestado, tomando conta de tudo. Todos os estados têm crime organizado em grande escala, que vários lugares a polícia já nem consegue mais entrar, porque tem um estado paralelo, tem uma lei paralela, tem um narcoestado, e nas nações vizinhas nossas, os narcotraficantes estão se tornando presidentes. E aqui não é diferente, aqui eles querem também. Então Deus colocou a gente para fazer essas guerras, essas missões, para evitar uma nação que fique mais ainda dominada pelo narcoestado, narcotráfico. Até hoje, o Supremo Tribunal Federal não libera a polícia para entrar nos morros do Rio de Janeiro para prender bandidos. Porque criou uma lei na Covid de que a polícia não pode prender, não pode entrar nos morros. Criou-se uma lei para isso. A Covid acabou, já pode andar sem máscara em todo lugar, nós podemos ter culto, podemos nos encostar um no outro, mas a polícia não pode ainda. Por quê? Porque o ministro Fachin disse que não pode, não pode. Olha as leis que nós temos. O mesmo ministro que mandou soltar todos os presidiários na época da Covid. Por aí você sabe quem está lá em cima? Nós estamos com o sistema dentro do judiciário protegendo o crime organizado. Protegendo. Então, não é à toa que está uma luta para que a gente não tenha ninguém da direita vencendo eleições. Porque aí vai defender pátria, família, valores, Bíblia, você sabe. Muito bem, voltando agora para a nossa pauta principal, a nossa nova identidade, que tem a ver também com essa identidade da nação. Deus está mexendo no Brasil, e eu sei que Ele está tirando a força dos principados e das potestades, porque nós estamos rendendo
Toda a igreja do Senhor tem orado, movimentos inteiros têm surgido. E eu te digo, se queremos a identidade do reino do céu e o governo do reino do céu, nós precisamos passar em cada detalhe. Os arrependimentos nós fizemos muitos anos e continua, porque o pecado é tenaz, ele bate na porta, ele se aproveita da velha identidade. Satanás precisa de portas para chegar até nós, irmãos. Entende isso? Por que a gente tem que mexer com identidade? Para fechar as portas. Por onde vem uma força de tentação na vida de uma pessoa? Se o caminho está aberto para Satanás vir, ele vem. Mas se eu fechar esse caminho, e como é que eu fecho esse caminho? Tirando as marcas pelas quais ele me encontra. Como é que um dono encontra o seu gado? Fugiu do pasto, como é que ele acha? Porque gado é tudo igual, né? Mas a marca é diferente, é única. Agora você imagina que o inimigo colocou marcas no nosso espírito, no nosso osso, na nossa genética. Não vou dizer, ele colocou no DNA. Então ele colocou marcas pelo nome, ele colocou marcas por algumas características. Por isso é que está escrito lá acerca de 3 coisas que a besta colocou nos homens: nome, número e marcas. Não está escrito lá em Apocalipse capítulo 13 ou 14? 13, se não me engano. Aí a gente fala, eu vou ter a marca da besta, 666 na testa e na mão. Não é isso? Todo mundo fica caçando a marca da besta. Eu falo, mais perigoso do que isso, irmãos, é não apagar as marcas que ele já tem colocado em todas as gerações. E nós só temos que ter as marcas de Cristo, do novo nascimento, do Pai. Então eu vou render meu nome, sobrenome, vou falar, Senhor, passa no fogo da purificação as marcas da minha árvore genealógica. Eu não sei quem foi que começou, nem sei tanto pecado que pode ter, mas eu não quero mais essas marcas. Eu quero a marca de Cristo, do Cordeiro. Eu quero o novo nome que o Senhor tem para mim, porque desde o começo o Senhor começou a nomear as pessoas. O Senhor nomeou o primeiro pai da nação, que é Abraão e Sara. Eu também quero, Senhor. Eu rendo meu nome, meu sobrenome, as marcas. Eu rendo agora, Senhor, para que o Senhor me dê o novo. Agora, esse é um aspecto, nome é um aspecto. Eu fui rendendo meu nome. Leonildio Lima de Oliveira, né? Sou 2 árvores no sobrenome, né? Lima e Oliveira. Lima veio da raiz da mãe e os Oliveira do pai, né? Aí eu fico feliz, é judeu, tem uma raiz boa, raiz judaica. Quem diz que só tem coisa boa dentro da raiz judaica? Não é só coisa boa, tem que apagar tudo, né? Tem uma marca de holocausto, tem uma marca de perseguição, tem uma marca de fuga. Meu pai é Oliveira, meu pai vivia falando assim, quando tinha um problema em casa que ele não conseguia resolver e dava uma discussão, ele, qualquer hora eu cato minhas coisas, vou para o meio do mato e largo tudo isso. E eu dizia, o que isso vai adiantar? Pois ele passou a sua velhice indo para mato, morando em roça, fugindo de alguma coisa. E um dia eu fiquei intrigado, por que meu pai só pensa em mata? Só pensa em lugar que não dá para chegar de carro. E aí eu falei, Senhor, o que é isso? Ele diz, ele tem um DNA judaico muito forte. E eles fugiram da perseguição na Europa. Eles queriam apagar, eles queriam sumir, eles queriam nunca ser encontrados, porque todos queriam matá-los. Aí eu lembrei, quando ele não era crente, quando ele se converteu, era uma cisma que tinha que ter um revólver perto dele na hora de dormir. Nunca precisou usar, mas era uma cisma dentro dele.
Tem alguém que vai chegar, alguém vai vir buscar, alguém vai vir. Depois, quando ele, morando em São Paulo, resolve vender tudo, vem para Rondônia, mas não para ficar numa cidade, ele quer o mato. Aí faliu, não deu certo, foi para Porto Velho, ficou na casa do irmão, minha mãe morreu aqui. Quando eu vejo, ele está dentro de uma mata, lá no Acre, não é na cidade, é no fundo, no máximo possível, acendendo fogão a lenha, vivendo lá, caçando uma paca, sozinho, na viuvez. Falei, meu Deus, que é isso? Foi aí que Deus me falou, que era por causa do DNA judaico, de viver fugindo e desconfiado de que alguém vai vir matá-lo. Foi a vida inteira assim. E na época eu não sabia como lidar com isso, como tirar essa marca, uma marca de desconfiança, uma marca de medo, uma marca de perseguição, uma marca de que eu vou morrer amanhã. A gente nem sabe o que está dentro do nosso DNA, por que a gente age ou reage de tal forma, a gente não sabe. A maioria de nós não sabe porque reagimos e agimos. E tem a ver então com a nossa árvore, tem a ver com a nossa raiz, tem a ver com o nome, a raiz, os costumes, o que nossa genética passou. Tem pessoa que não sabe porque que engorda tanto. Que voz é essa dentro da genética dele? Que faz comer. Aí vai ver a história, está lá. Uma história de desespero, uma história de fome, uma história que ele nem sabe, tem 2, 3 gerações para trás. Mas o DNA não esquece. O DNA não esquece. Ele tem uma memória. E por mais que mude, por mais que some outros DNA junto, faça casamentos, e venha mais e mais, vai somando, mas tem uma raiz, e essa raiz vigora, fala, grita, conduz nossa vida. E por isso a gente precisa nascer de novo. Pois a gente precisa pagar essas marcas na cruz de Cristo, subir no altar e render e falar, Senhor, eis aqui quantas coisas, quanta força de pecado, força de costume, de coisas que o homem e a mulher querem se livrar daquele jeitão e não conseguem. Fala, meu Deus, mas que força é essa dentro de mim, que me leva de novo para esse caminho mau que eu não quero? Paulo chega a gritar, diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal eu faço, o mal que eu não quero eu faço. Aí ele está gritando, é isso. Aí ele diz, mas graças a Deus por Cristo Jesus, né, que me livra, que me perdoa. Só Jesus. Você acha por que ele teve que nascer sem homem? Para não carregar essa semente. Teve que nascer do Espírito Santo. Teve que fazer como Adão. Adão também não teve um pai terreno que já veio cheio de contaminação. Ele teve só o pai do céu. Ele começou a contaminação. Mas para Deus poder salvar a humanidade, teve que pegar um DNA de Deus e colocar numa mulher. E pegar só a metade da maldição, né? Mas por quê? Porque precisava pegar a genética humana para ser o representante. Então ele pegou pela linhagem de Davi, a linhagem de Maria, a linhagem. E aí sim materializou, fez corpo, fez carne, fez genética. Mas com a semente divina misturada para ter força para vencer toda a iniquidade. Senão não vencia. Adão era o único, o primeiro Adão tinha chance de vencer. E não conseguiu. Aí veio o Filho de Deus, formar genética. E faz o que com essa genética? Faz o que com esse corpo de humano, que é o mesmo nosso, carregando DNA? Leva para a cruz e mata. Só tem uma solução. Ele veio para isso, para destruir o DNA e acabar com essa história dessa raiz para sempre. E criar um poder que dá a todos que nascerem dele, pela fé nele, eliminar o máximo que der para eliminar, por causa do poder que ele emanou, de tirar da nossa genética, pelo poder que ele teve, porque ele venceu e disse, segue-me e você vai vencer também. Amém? Então,
essas marcas de iniquidade que estão na nossa genética, elas têm uma força, ou elas têm, vamos dizer, uma conexão com as potestades que os criaram, que criaram essas, que deram origem à marca. Então eles podem rastrear, e aí entre os segredos, pelo cheiro, e não é pela visão. Eles não veem a marca, eles sentem o cheiro dela. Cada marca emana um cheiro, e eles sabem pelo cheiro. Isso foi comprovado por visões espirituais, por profetas e por Deus falando. E aí é que se explica porque está escrito que temos que ter o bom perfume de Cristo. Porque a presença do Cordeiro Jesus vai tirar o cheiro daquela marca, apagá-la no fogo e vai colocar a presença do Cordeiro no lugar. E quando a potestade chega e sente cheiro do perfume de Cristo, cheiro do Cordeiro, fala: sai daí que você vai se lascar. O demônio fala bem assim: não mexe com esse. Aliás, na verdade, ele nem acha a pessoa mais. Por isso que Paulo diz: ninguém me incomode mais, porque eu trago as marcas de Cristo. Tirou as marcas da iniquidade. Foi uma vida rendida a Deus para pagar. Não pensa que é assim: hoje acabou o seminário, eu vou estar cheiroso. Não, você vai estar em parte, sim, em parte você já está, e vai adiantar o processo. E aí o que vai acontecer? Satanás começa a não te encontrar. Os príncipes da sua família, os principados, não conseguem te encontrar. Sabe aquele principado de nervosismo que vinha e tomava conta? Ele achava uma marca em você. Ele achava a chave para... Ele tinha a chave. Não, eu entro fácil. Por quê? Porque eu encontro uma marca nessa pessoa, e toda vez que eu quero ir lá, eu tenho acesso, porque eu encontro ele com a maior facilidade. Aí eu aproximo, e o espírito dele conecta com o meu, e ele fica igualzinho a mim. O diabo fala assim: mas ele não consegue mais achar. As circunstâncias estão iguais aí, dava para ficar nervoso, o trânsito fechou do mesmo. Aqui não dá para usar esse exemplo, porque nem trânsito tem, né? Mas os negócios deram errado. Mas o principado veio e tentou colar naquela pessoa, mas não achou ela, porque apagou a marca. Aí a família fala: nossa, antigamente uma circunstância dessa, ele queria quebrar tudo, por que está calmo assim? Porque o principado da família não encontrou mais ele. A marca foi apagada. Amém? Isso é maravilhoso. Esse seminário é para a gente sair da velha identidade e entrar na nova, pegando essas velhas marcas e pedindo para o Senhor: passa no fogo. Eu vim aqui. Agora o que acontece é o seguinte: existe um tribunal. Satanás está lá com os seus principados da toda a geração nossa, acusando, porque ele conhece toda vez que eu dei lugar, por causa dessa marca, eu fiz alguma coisa errada. O diabo chegou, só encostou, e eu absorvi a natureza dele, e me comportei do jeito que o espírito da família queria. Se era emburrado, se era nervoso, se era batendo, se era descontrole, se era amuado, não quieto, se era se isolar e não querer saber de ninguém, sei lá o que foi. Mas aquele comportamento demoníaco, nem sempre é agressivo, às vezes é quieto, covarde, não resolve o problema. Pode ser assim também, não importa, é a natureza satânica. E aí ele encosta na pessoa, ele acha a pessoa por causa da marca, do cheiro que exala, encosta e dá o comportamento para essa pessoa. Não está endemoniado, mas ele está sob influência. E aí nasce de... Então esse comportamento, ao apagar a marca, Satanás não encontra. A hora que apaga a marca, irmãos, ele vai pensar: uai, cadê aquela pessoa? Você pode estar do lado, ele pode estar por aí, mas ele não te acha. E não tem o cheiro. Não tem o cheiro. E aí a pessoa muda, começa a reagir diferente.
porque o príncipe da família não encontra mais. E aí eu vou te dizer uma coisa, a reação é tão boa, que as pessoas ao redor começam a notar que você está mudando. Esse converteu, eles vão falar. Converteu. Isso pode... Agora, quantas portas o inimigo pode ter para chegar? Quantas portas ele pode ter? Quantas marcas tem para ele poder acessar? Isso é muito importante. Então ele tem nomes para acessar. Ele tem números na nossa vida. Como assim, pastor, números? Nós nascemos num dia, nós nascemos num dia do mês, nós nascemos numa hora, nós nascemos num dia da semana, nós nascemos num número de ano, nós tiramos um RG com números, nós casamos embaixo de número, nós nos hospedamos e moramos em casa com número, nós vivemos embaixo de números. E esses números também não são por acaso. Por isso você fala, nossa, na minha vida parece que tudo dá 4. Casa no dia 4, nasce no dia 4, mudou no mês 4. Por que esses números nos perseguem? Porque alguém tem interesse de que a gente fique conduzido por números. São códigos espirituais que vão tomando o nosso controle de vida. E a gente precisa então render, apagar aqueles que são rastreadores, aqueles que são rastros que Satanás quer. Os números mais fortes e os meses ou os dias mais fortes são aquilo que tem a ver com o dia que nós nascemos. Esses números são muito fortes, porque isso aí vai até para o nosso RG. Não tem lá a data? 20/3/62. Então o que é isso aí? O que estava acontecendo nesse dia que influencia a minha vida, porque eu nasci ali embaixo? Todos falam, bom, é o reino das águas, é o grande Netuno do tridente, também chamado de peixes, mas é o Deus Netuno, é uma potestade que governa a água. Então tem 4 elementos, um deles é água, né? Água, terra, fogo e ar. Os 12 meses do ano são divididos, 3 meses para governo de água, 3 meses governo de terra, 3 meses governo de fogo e 3 meses governo do ar. E cada mês tem um trono que governa aquele mês. Esses são chamados tronos de iniquidade. Popularmente, zodíaco, roda zodiacal, signo, tem vários nomes na cultura e na história. Mas o que realmente eles são? Eles são tronos caídos. Que é um trono? Um trono é um querubim. Esse querubim foi infiel a Deus, assim como o querubim Satanás. Lúcifer era um querubim que tinha o governo tudo sobre as mãos dele. Todo o governo dos 4 elementos estava sobre a mão dele. E ele tinha muitos querubins. Quando ele cai do céu e é expulso, ele forma um governo espiritual sobre a terra. E ele então governa os 4 elementos e governa tudo que é criado. Por isso que fala, o mundo jaz no maligno. Agora, como esse sistema funciona? Funciona através de uma roda, chamada roda da vida, roda zodiacal. Roda dos meses, por isso que o seu relógio é uma roda, por isso tem 12 meses. Agora, como que eu imagino isso? Imagina a terra redonda. Aqui está a terra. Ao redor da terra tem uma coisa que nós chamamos de abóboda celeste. E abóbodas são sol, lua, estrelas e planetas. E ficam em volta da terra, é como se fosse um teto. Nós temos um teto sobre nós, é um teto estelar de planetas. Onde estão esses querubins caídos? Eles estão alojados nesse teto. Eles fecharam os céus. Por isso que a guerra espiritual que Paulo fala assim, nossa luta não é contra
e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade, aonde? Nas regiões celestiais ou celestes, ok? Então nem tudo que é céu é bom, se está cheio de governadores da maldade, e a nossa luta é lá. Nós não lutamos contra carne e sangue, lutamos contra eles. Mas por que tem a ver com carne e sangue? Porque a carne e o sangue é a representação deles. Eles precisam de corpos. Então como que eles manifestam? Querem falar comigo, querem me afrontar? Vai usar esse, vai usar aquele. Quer me usar para afrontar outro? Vai mexer comigo e vai fazer eu ser agressivo com você, injusto com você, roubador seu. Eu acabo sendo o agente dele. E aí você vai ficar comigo lutando. E Paulo diz, você está perdendo tempo lutando contra carne e sangue. Você tem que entender quem está atrás, quem é o trono. Às vezes você está lutando contra Netuno, só que está lutando com Léo. E Léo está desequilibrado, e o Netuno pegou ele com a maior facilidade. Netuno domina as águas. A água tem a ver com prazeres. Então quem é dessa fase, desses meses que estão sob o domínio de águas, vão ser pessoas que vão ter assim uma vida de prazer. Gosta muito de prazer. Tudo que dá prazer. Assistir filme dá prazer, então ele quer prazer. Passear dá prazer, ele quer passear. Sexo dá prazer, ele quer. Comida boa dá prazer, ele quer. A outro não, o outro é do fogo, elemento fogo. Então o que é? Elemento fogo. Elemento fogo tem a ver com intrepidez, com ira, com decisão. Fogo é fogo, né? Tem nada a ver com prazer. Então eles não estão nessa categoria de pecados. Eles vão pecar com emoções fortes, com domínio, sabe? Com língua rápida, com raciocínio rápido, labareda de fogo. Ar, frivolidade. Ixi, não quer aprofundar em nada. Quer estudar? Não. Quer fazer alguma coisa mais séria na vida? Não. É leve, quer só leveza. Terra, pesado. Mundo material. Quer ser o quê? Materialista. Conquistar tudo. Então esses 4 elementos, eles têm um lado espiritual, eles têm uma força de indução sobre os homens, que faz parte da velha identidade, que precisa ser apagada. Então cada um desses 4 tem três tronos que governam através deles. Porque são 4 elementos, mas são 12 tronos, 12 meses. 4 estações, 3 meses por estação, mesma coisa. É o projeto que está lá assim. Então aqui está a Terra, e em volta nós temos as constelações, as estrelas, e elas têm influência, os planetas têm influência, e os planetas estão sob a influência dos tronos. Por que chama Marte, Saturno, Netuno? Nomes de potestades e anjos caídos, ou querubins caídos, que se apossaram e se alojaram, e determinado mês do ano, no caso agora nós estamos em setembro, né? Que já vem de Sete, que era uma estrela do Egito, que era Satanás, e sob a influência de um deus, né? Ou do planeta Mercúrio, que era, quando Paulo lá fala assim que os deuses vieram até nós, Paulo e Apolo é Mercúrio, e um é Mercúrio e o outro é Júpiter. Ele fala, não, nós não somos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Está muito acima desses principados e potestades. Então Deus Altíssimo está muito, por isso chama Altíssimo, que ele passa acima dessas constelações. A vida dele vem de cima disso. Está aqui a Terra, em volta temos então os céus dos céus, os céus das potestades, onde estão os planetas, e onde estão os tronos caídos, os querubins, e eles estão tentando e governando em cima dos homens. Cada um que nasce numa fatia de um mês,
no mês 10, no mês 11, no mês 12, no mês 1, vai embora até fechar o ciclo. Eles têm ingerência na alma das pessoas, eles estão em conexão por causa das datas, por causa do nascimento. E a gente ainda fala: eu sou de peixes, eu sou de aquário. Claro que crente fala, nem sabe o que é isso, nem consulta, principalmente quem nasce lá crente, nem entende nada disso. Mas o fato de eu não entender não significa que ele não me influencia. E eles têm um poder de influência muito grande, porque eles foram criados para governar sobre os elementos da terra. Então, e nós temos os 4 elementos dentro de nós. Terra nós temos? Temos, de lá viemos. Ar nós temos? Todo dia. Se morremos não temos mais. Mas o que dá, parte da nossa vida está ligado à terra, parte da nossa vida está ligada ao ar. Fogo nós temos dentro de nós? E muito. Basta você ir num velório e botar a mão na testa do defunto e você vai ver o quanto é gelado a natureza sem fogo. Quem mata boi, enfia a mão lá, pega, vê o calor que está lá dentro, a quentura que é dentro do corpo humano ou do corpo animal, porque é vida, é fogo. Nós temos água, maior parte, 70%. Então, foi dado a esses tronos o poder de governar sobre os elementos. O que eu tenho que fazer? Subir acima deles, assentar com Cristo acima deles, para que eu seja tomado pelos 4 seres viventes que estão ao redor do trono: leão, águia, homem e novilho. Esses também têm o poder sobre os 4 elementos, santificado. Então, a gente pode subir e viver acima deles, para que senão esses 4 elementos nossos ficam sob o domínio de potestades. Para isso nós precisamos nos apresentar, nova identidade, perder as marcas velhas. Amém? Então cada mês tem um trono, um querubim caído que está dizendo que você tem que ser ciumenta, tem que ser nervosa, tem que ser passiva, tem que ser volátil. Toda vez eles vão tentar fazer a natureza velha viver obedecendo a eles. Essa é a velha natureza, é o homem velho. O que se renova com Cristo, o que nasce de novo, ele vai desvencilhar dessa carga, de toda essa influência, e ele vai viver nas alturas, nos caminhos altos, a Bíblia fala, assentados com Cristo, e viver a nova natureza que Deus tem para dar. Isso é chamado de transformação. E a gente vai alcançando pelo fogo, batismo no Espírito Santo, com a prática das orações, com a perca das marcas, com a vida, uma postura, descobrir que o diabo quer assim, eu vou agir diferente. Tem uma parte que tem que ter uma luta, tem que ter. A Bíblia fala que Paulo falava: eu esmurro meu corpo, para não ser achado em falta. Então tem uma parte que é esforço? Tem uma parte que é postura? Mas tem uma parte que, se Deus não apagar, por mais esforço que eu faça, não resolve. Então eu me apresento com essas marcas e eu vou para o tribunal. Aí que eu quero chegar. O que acontece com toda a carga de comportamento genético que minha família toda teve? Eu tive. Tem um monte de pecado. Nós criamos uma realidade espiritual terrível. Você imagina anos e anos de discórdia, anos de contenda, anos de separações e abandono de filho. Tudo isso forma o quê? Um memorial terrível. E Satanás está com esse memorial lá, ó, acusando todos os que têm a marca, todos os que têm o DNA dessa geração que tem todos esses pecados. Ele fala aqui, ó, acusando a gente. Então como é que eu vou me aproximar do tribunal? Senhor, eu vim aqui para ser julgado por toda a acusação que tem contra essa árvore, que tem contra essa terra, que tem contra esse ar, que tem contra esse fogo, que tem contra a minha vida, minha família. E eu sei que são muitos, porque são gerações.
e eu me apresento para ser julgado. Por quê, gente? Aqui no mundo, quem é juiz sabe, se ninguém se apresenta, tem uma convocação, tem um BO lá correndo, mas não apresentou ninguém, fica revelia, né? E inocenta a pessoa? Não. Fica pior a situação dela, porque o tempo vai passando. Agora, meu pai não se apresentou, meu avô não se apresentou, e por isso que a iniquidade vai aumentando. Se alguém tivesse se apresentado e falado, eu quero julgamento, Satanás, você não vai mais ter o direito de continuar marcando minha vida nem dos meus descendentes. Se alguém lá atrás tivesse feito isso, a gente tinha nascido sem as marcas, porque apaga na genética nossa. O fogo dessa é na gente, o fogo dessa é no DNA, e tira as marcas que estavam nos condenando. Satanás estava rastreando. Eu tenho que saber, perguntar a Deus, Senhor, que prejuízo a minha genética, a minha família tem dado no teu reino? Eu não vou pagar. Eu vim aqui ser julgado e me apresentar, e o máximo que eu posso te dar é meu corpo para um sacrifício vivo, santo e agradável, para o Senhor queimar todo esse lixo acumulado na história. Queima aqui, Senhor. Entendeu? Como é que eu vou pagar o estrago que a minha família fez sobre a terra, o tanto de demônio que se alimentou? Não tem como. Tanto de obra que foi feita com essa vida roubada, nossa. Cada vez que um Satanás consegue dominar uma família, irmãos, e suga a vida daquela família, ele está construindo um outro império dele, para servir a ele. É com a nossa vida, é com aquilo que ele escravizou, porque, por isso que é chamado de escravo. O escravo trabalha para construir algum império para outro, ele não é dono. Então usou nosso sangue, usou nossa vida, usou nossa inteligência, usou de toda uma geração. Ele arrancou e construiu um império espiritual que está na mão do tráfico, que está na mão desses imperadores aí, senadores do mal, juízes do mal. Por que eles estão um poder em cima de uma pirâmide que ninguém tira? Por que isso acontece? Justamente porque ele escravizou centenas de gerações em pecado e conseguiu material. E enquanto não apresentar um descendente que tenha coragem, fala, eu vim aqui para ser julgado. Eu quero um julgamento por toda roubo que a minha família entregou na mão de Satanás, obedecendo esses sentimentos, obedecendo vaidades, obedecendo tudo para ele, e ele se aproveitou, ele pegou material suficiente para construir uma nação inteira contra Deus. E nós estamos aí numa sociedade terrível, mas não foi nascido da noite para o dia, foi com nossas ofertas. Essa Babilônia foi construída pelas nossas mãos. Alguém apresentou, Deus só esperava isso. Acho que Deus faz até assim, olha para o Satanás e balança, esfrega a mão uma na outra e fala, hoje é o dia da vingança do nosso Deus. Chegou o representante, chegou o parente remidor. Porque não há medo, a covardia e vivendo. Alguém fala assim, eu vim aqui porque eu tenho sido escravo de sentimentos que eu não aguento mais e não quero mais. Minha família tem sido escravizada, meu DNA tem sido escravizado. Nós somos uma geração que estamos dando oferta nesse altar falso há anos. Chega, eu me apresento para ser julgado por isso. Opa, coragem. Agora sim, Deus tem uma oferta viva, uma pessoa que subiu, ainda vivo, para o tribunal, não esperou a morte. Porque a gente sempre fica esperando, depois que eu morrer, aí nós vamos diante do trono branco e tal. Meu irmão, quem vai para lá já vai para fora, viu? Quem vai em vida, vai para livrar a sua descendência. Então nós estamos nos apresentando com as marcas, com os nomes, que são a mesma coisa, com os números da nossa vida, com a identidade, e pedindo para julgar e apagar.
Senhor, agora me joga no rio de fogo, acende aí. Acende o teu altar de fogo e me mergulha nele. É melhor eu passar por esse fogo para queimar, porque Satanás vai ser lançado no lago de fogo. Eu venho para ser julgado. Quando nós nos apresentamos para ser julgado, o Satanás da nossa família, ele é lançado num lago de fogo. E de lá ele não sai mais, porque você se levanta purificado. E pode ter certeza, a coisa que Satanás mais se assusta é com o tribunal de Deus, quando o representante humano comparece. Quando não comparece, ele ganhou por WO, né? No futebol a gente fala assim. Ele levou a vantagem. Mas quando nós nos comparecemos e pedimos esse julgamento e queremos nos despir dessa capa familiar que veio geração após geração, pode ter certeza, o inferno estremece e muda a situação de coisa grande que foi construída. E aí a gente ainda pede para retirar das mãos do império das trevas toda a oferta que a minha geração inteira deu. Tudo vai sair de lá e vai voltar para o reino de Deus. Então o que estava construído nas trevas, aquele império de trevas que a nossa família contribuiu, desaba. Se foi uma empresa que está na mão de um corrupto lá, que a gente nem sabe onde está a nossa unção, nem sabe, tanta vida que a gente deu, a gente nem sabe o que construiu. E é muita coisa, viu? Principalmente se a gente está crente há muito tempo e não foi mais controlado pelo Espírito. Você passou anos e anos dentro da igreja, mas não se apresentou no tribunal. Então muita da unção que você recebeu na igreja, por causa do descontrole, por causa das marcas, também foram roubadas. Então a unção genuína de Jesus, do reino dele, vai embora também. Vai embora. Então a gente se apresenta, tudo isso volta para o reino de Deus. Deus é que vai julgar a quem ele vai fazer, o que ele vai fazer. Eu só me apresento aqui para que ele emita um veredito. E eu estou aqui, Senhor, porque a minha geração foi uma geração cheia de marcas, e por essas marcas nós demos a tua vida que o Senhor nos deu, a unção, nós envelhecemos, nós adoecemos, nós ficamos tão mal, nós perdemos tanto, nós construímos uma Babilônia. E agora, Pai, nós estamos aqui pedindo que o Senhor, muito mais do que nos perdoar, nos purificar e arrancar essas marcas, para que nossas daqui para frente não tenha mais, não herde mais, não transfira mais. Amém? Quanto mais eu souber me apresentar, quanto mais eu entender desse assunto, mais eu estou livrando tantas obras que já foram perdidas, elas são recuperadas, quanto vai evitar que a descendência possa carregar essas marcas e ficar repetindo ano após ano, a vida inteira, comportamentos que nem eu queria que tivesse na minha casa nem na minha família. Amém? Então nós falamos de nome e falamos de números, falamos de datas. Então a gente se apresenta com essa data. Nós vamos falar também nome, números e marcas, características. Já falei também um pouco, resumidamente, dos dois. E agora a gente tem que subir com isso, na prática, que se apresentar. Então é o que nós vamos fazer agora na prática, amém? Vamos lá? Vamos ficar de pé? Aleluia. Deixa eu pegar um pouco d'água. Aleluia, aleluia. Apóstola. Algumas marcas são mais simples, mas são muito doloridas.
Aí, quando chega tal data, o ano, tem pessoas que entram em depressão. Ele nem sabe por que naquela data ele começa a sentir tristeza, depressão. Tem gente que é perto do aniversário, né? Perto do aniversário. Talvez porque quando estava para nascer, naqueles dias pré-nascimento, algo no ventre da mãe também estava acontecendo. As emoções da mãe. Às vezes era filho que ela não queria ter. Então a pessoa vai chegando na data, a aflição começa a tomar conta, porque tem uma marca de rejeição dentro dela que a mãe colocou. Hoje nós podemos levantar e apagar também essas marcas. Jesus apaga, Jesus vai visitar cada um e vai tirar. As marcas podem estar mais de 400 anos, como eu disse, na família. O exemplo daquela mulher que tinha o parente dela lá na França, mesmo nome, e ela me conta que até a casa deles, olha só, ela estava numa briga de herança, que ela queria a casa e a irmã também queria, mas a irmã já tinha tido outra casa do pai, e eu sei que deu uma confusão na hora de dividir a herança, que ele morreu. Tudo por quê? E acabou indo para a justiça, quase que perde a casa. Na história daquele homem, 400 anos atrás, estava escrito na biografia dele também, que houve uma casa, que foi uma maior contenda na herança da família, foi por causa de uma casa. A hora que eu li isso na biografia do homem, ela falou, meu Deus, até isso. Aí a última foi, aquele homem foi tão perverso, tão maligno, mas quando ele estava perto de morrer, a doente, ele foi até um convento lá dos padres e pediu para morar no convento, porque ele queria terminar os últimos dias sendo cuidado num convento, num lugar santo. Eu acho que com isso ele pensava, quem sabe eu consigo ser perdoado, entrar no céu, sei lá o quê. E não é que ela falou, pois o meu pai, quando estava velho, doente, o que ele pediu? Me põe num convento, eu quero terminar meus dias lá. Como pode? 400 anos de diferença, o histórico igualzinho. Eu até esqueci de contar. A história que eu ia contar e eu pulei foi essa. Quando eu estava para subir, para fazer a missão norte-sul, leste-oeste, junto com os outros irmãos, uns 3 dias antes, Deus me falou, vá para Santos. E fique lá esses 3 dias, na cidade de Santos. E eu peguei o carro, desci para ficar num hotel. Na descida Deus falou, vá, procure a pastora tal, e eu quero que você me renda, se apresente diante de mim, para render, Deus usa essa linguagem, render o sobrenome dela. É uma marca perigosa que está sobre a terra, e eu tenho que apagar essa marca antes de você fazer essa missão. E ela é pastora de uma igreja muito grande com o marido dela. A possibilidade de eu chegar a encontrar era 1 em 1 milhão, né? E pois eu encostei no estacionamento, ela vinha saindo praticamente assim, né? Eu me assustei até da facilidade. E ela falou, entra no meu carro que eu estou indo levar a filha para... Enfim, eu acompanhei eles. E no intervalo da academia da filha, eu fiquei 1 hora com ela. Ela ficou aguardando a filha. Nessa 1 hora eu tive que explicar todas sobre marca de iniquidade geracional, explicar sobre sobrenome. E quando eu falei, eu vim aqui porque Deus mandou render teu sobrenome, ela olhou para mim e eu falei o sobrenome que eu conhecia. Ela falou, não, esse é do meu marido, o meu não é esse. Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai, lá no Espiritismo, recebeu lá alguma revelação, penso eu, ela fala, porque ele sempre vinha de lá, e ele disse que tinha que trocar o meu sobrenome, tirar o nome dele, do pai, e colocar este nome. E deu o nome, e foi no cartório, e conseguiu trocar. Ela tinha os 2 RGs, um até 10 anos de idade, e o outro depois de 10 anos de idade. E colocou esse sobrenome. Não vou falar qual é. E o interessante, eu perguntar, vamos tentar descobrir?
E a primeira coisa, eu falei, você conhece alguém com esse sobrenome? Alguém famoso? Alguém? No Brasil tem 2 pessoas que têm esse sobrenome. Uma é uma cantora, década de 90, 80, ela fez muito sucesso. E o irmão dela, que é um dramaturgo que ganhou um prêmio chamado Molière, que veio da França. E aí a gente foi investigar a história desse prêmio que veio para esse homem que tinha esse sobrenome no Brasil, dramaturgo da Rede Globo e tal. Esse Molière, que foi poucas vezes veio para o Brasil esse prêmio, era da França. E aí eu fui ler a história do homem Molière, o que estava atrás. A história de Molière foi a história dessa pastora, dos 10 anos até a sua juventude, até encontrar Jesus. Todo o drama que aquele homem viveu. E estava escrito, aos 10 anos de idade ele ficou órfão. Ela ficou. Satanás teve que produzir uma orfandade para tirar o nome do pai. Tirou lá o Gonçalves e colocou o outro. E aí ela começou a entrar na vida de drogas. Ela viveu 14 anos na maior nível de destruição moral e física. E ela me falou, o lugar que aí eu li, falei, esse tal do seu sobrenome aí, ele viveu na Bahia. Ela falou, pois era para lá que eu ia. Me atraía, a Bahia me atraía. Chega o dia de eu acordar nas ruas de Salvador bêbada, no meio da rua, caído numa calçada assim. E de família rica, viu? Por causa desse sobrenome, criaram uma empresa, e a empresa ficou rica por causa da fama que esse nome trazia. Tinha uma força enorme. Até ela encontrar Jesus e ficar livre. E virou uma pastora. Mas o sobrenome estava lá e ela dizia... Um profeta americano me procurou e disse que eu tinha uma marca que precisava mudar, porque o meu destino estava selado. E eu sempre pensei, é meu nome, é meu sobrenome. Mas nunca consegui mudar. Eu falei, mas hoje Deus me mandou aqui, ó, eu vou sair para uma missão sobre o Brasil. Deus falou que o seu sobrenome tem que ser rendido antes de eu subir. Porque eu não sei, só sei que eu vim aqui para levantar e apagar ele no reino do Espírito, no fogo do altar de Deus. Aí ela tomou coragem e falou, eu também vou mexer, eu vou retirar de novo e vou voltar para o nome do meu pai. Eu não sei o que deu, mas no reino do Espírito apagou, irmãos. Agora, explica um trem desse, como que tem força. Como Satanás sabe as marcas que são dele. No caso não tinha marca dele no nome dela. Introduziu porque ele tinha Deus queria, aliás, o inimigo queria destruir porque sabia quem ela ia ser. Eles têm mais de 5.000 membros, a igreja deles. Então por aí você vê o destino que Deus tinha, tanto de vida que está sendo salvo por aquele casal, e quanta transformação. Mas o diabo tinha um pezinho para chegar até eles. E muita aflição na alma ela tinha. Uma vida boa no caso de sucesso ministerial, mas lutas internas muito grandes. Eu sei porque de vez em quando Deus me falava dela. Então, irmãos, é bastante sério isso. Levantar nossas marcas agora, com seriedade, com consciência de que é uma porta pela qual o inimigo pode estar vindo há anos na nossa família. Levantar essa data do nosso aniversário, que pode ser uma porta pelo qual o trono dos querubins caídos de Satanás pode estar vindo há anos e dominando alguma área da nossa vida. Nós vamos levantar isso com a consciência, a seriedade, e o fogo vai ser aceso. Tribunal vai ser posto e o fogo vai queimar essas marcas, porque a gente teve a ousadia de se apresentar e pedir para Deus, limpa, Senhor, né? Tem uma carga de pecados atrás disso aí, ó, nossa família, nossa vida, mas é tempo de
É tempo de remissão, é tempo de Yom Kippur, é tempo de perdão, é tempo de limpeza, é tempo de ano novo, é tempo de tocar trombeta, libertar os cativos. Esse é o tempo, amém? Vamos nos apresentar. Vocês vão repetir essa oração, ainda que conduzida por mim, mas com concordância sua e com consciência. Pai Celestial, eu me apresento diante do seu altar. Eu passo pela cruz, junto com a condução do apóstolo Léo, sacerdote que o Senhor escolheu para este momento, para me introduzir às portas do teu reino. Por isso eu me apresento com todo o memorial escrito no meu DNA, um memorial genético, com marcas, com números e com nomes, com uma carga de iniquidade, de geração em geração, que está sob o controle de Satanás, desde a fundação do mundo, desde o primeiro pecado original. Eu me apresento com essa carga, para trazer ao Senhor o meu arrependimento e a minha rendição diante do seu tribunal eterno. Abre o teu tribunal e me recebe nas portas do reino, para que eu seja julgado por toda acusação que pesa contra a minha árvore genealógica. E eu pertenço à família. Dá os nomes e sobrenomes seu. Você é da família Menezes, você é da família Souza, você é da família Santos, você é da família... Se apresento. Pai Celestial, recebe agora a minha vida como oferta viva diante do tribunal, para toda acusação que pesa contra mim, contra a minha árvore, contra a minha família, contra a minha terra, contra o meu ar, minha água e o meu fogo. Toda essa estrutura que está sendo acusada e controlada por principados e potestades, por tronos de iniquidade, trazendo destruição, processos na justiça, falências, doenças, ódio familiar, contendas, perdas, fechamento de portas, acusações, todos os tipos de males. Eu me apresento, Senhor, e eu sei que a minha casa pecou contra ti, transgrediu mandamentos, e por isso estamos sendo acusados. E eu trago as marcas e o memorial, para que o Senhor receba a minha oração e o meu DNA, e acenda o fogo, para que seja queimado todas essas marcas, a começar do meu nascimento, que foi no dia, fala dia, mês e ano, sob um trono de iniquidade, denominado na terra como, aí o seu pode ser peixe, virgem, sagitário, eu não sei qual que é. Este trono de iniquidade, que domina os elementos, eu me apresento, Senhor, para que seja queimada essa marca, desse dia,
que eu nasci, que abri a madre da minha mãe, sobre a atmosfera da cidade. Diga o nome da cidade, onde você foi gerado, onde você nasceu. Aliás, a gente é gerado numa cidade, nasce noutra. Diga o nome das duas, se você teve duas cidades, se você foi fecundado numa cidade e nasceu em outra. Senhor, eu levanto a data em que a terra da cidade, diga de novo o nome dela, e dos seus principados e potestades registraram no meu DNA, na minha identidade, o nome dessa cidade, porque essa cidade, esta terra, presenciou a água e o sangue do qual eu vim, da bolsa da minha mãe, do DNA da minha mãe, que em união com meu pai formaram esta terra. Eu me apresento e eu peço que o Senhor queima também as marcas daquela cidade, da terra natal, que me viu, Senhor. Apaga também, Senhor, pelo fogo da purificação, o memorial do meu pai, que está registrado em mim, todos os costumes, toda a cultura, todos os cultos, todas as marcas dele, todo o histórico dele, de pecado, de transgressão. Eu me apresento, Senhor, com o memorial da minha mãe e da sua família, com toda a transgressão. Eu me apresento, Senhor, para que o Senhor me julgue. Toda acusação que tiver, eu não fugirei. Eu me apresento, porque eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu aceitei o seu Filho, e o Senhor me deu o direito à vida eterna, ao perdão dos pecados e à purificação da iniquidade e à cura das enfermidades. E eu recebo todo esse pacote de bênçãos, e eu me apresento para que Satanás não tenha mais do que acusar, porque eu estou aqui e eu assumo o que está na minha genética. Eu sei que essas condenações são verdadeiras, mas a minha salvação também é verdadeira. O teu perdão também é verdadeiro, e o meu arrependimento também é verdadeiro, e a minha confissão também é verdadeira. Por isso, Senhor, acende o fogo, derrama no meu altar, derrama no meu osso, passa fogo hoje, queima as marcas da terra do nascimento, do pai e da mãe, dos tios e tias, dos avós, de toda geração. Apaga as marcas do trono que estava no dia em que eu nasci, do dia em que eu fui fecundado, da cidade onde morei, dos lugares, das alianças que fiz, dos contratos que fiz, de todas as coisas que pratiquei. Perdoa, Senhor, purifica, Senhor, e limpa as marcas de condenação, e derrama sobre mim a unção do Cordeiro, a libertação do Cordeiro. Senhor, toma todas as obras para o teu reino, as obras que foram construídas pela minha geração, por toda a minha genética, por toda a unção que o Senhor me deu. Todas as obras, sejam boas ou más, elas têm que voltar para o Senhor, porque o Senhor deu a vida à minha família, aos meus antepassados, a mim. O Senhor é dono de tudo e é digno de receber de volta.
Portanto eu me apresento, Senhor. Queima as marcas, queima as datas, queima os nomes, muda meu nome. Eu rendo agora o meu nome. Diga inteiro agora. Eu rendo essa marca para que seja apagada. E me dá, Senhor, por tua bondade, o seu novo nome, que a boca do Senhor designa. Pai celestial, eu ficarei no teu fogo até queimar toda marca de iniquidade. Me faz ficar no lugar alto até receber a purificação plena em cada molécula, em cada átomo, em cada centímetro e milímetro do meu corpo, em cada órgão, em cada pensamento, em cada medula, em cada gene, em cada partícula do meu ser. Queima, Senhor, até que eu fique totalmente alinhado com o Cordeiro vivo, com o seu sentimento, seus pensamentos, com a sua unção, com a sua visão. Eu entrego o meu corpo como um sacrifício vivo, como um altar, para queimar todo o lixo, de geração em geração. Alinha os meus selos, alinha minha água, alinha minha terra, alinha o fogo, o ar, esses 4 elementos. Alinha pelo Cordeiro esses 4 selos, e também os outros 3, que são 7 selos, que o Cordeiro é digno de abrir. Abre a minha vida, abre os selos da minha vida, e faz sair de dentro toda a força de maldade, dos cavalos, dos cavaleiros, de toda iniquidade. Eu entrego a minha voz, o selo da boca, o selo da visão, o selo do pensamento, os 7 selos que estão no meu corpo inteiro. Eu te ofereço para ser alinhado com a vida do Cordeiro, que está sentado no trono e é digno de reinar sobre mim, porque me comprou, me retirou do império das trevas e me transportou para o reino dele, o lugar mais alto, onde eu pertenço e onde eu tenho uma nova identidade. Senhor, ativa os seus 7 olhos sobre toda a estrutura do meu corpo e percorre essa terra. Veja se há nela marcas que não foram apagadas, costumes de dominadores que insistem contra a minha vida. Eu me entrego agora a esses 7 olhos, aos 7 fogos, às 7 chamas de fogo, para passarem agora. Investiga a minha vida, Senhor, escaneia, passa os seus olhos, vê o que há de mal, examina ao mais profundo, Senhor, e queima, 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 até não restar nada de Satanás. Oh Deus, eu te agradeço por ter enviado o Cordeiro, o teu próprio Filho, DNA perfeito, santo, e que foi morto e esmagado, para que eu tivesse o privilégio
de atravessar as dimensões celestes e chegar até esse lugar alto, que antes estava fechado pelos tronos celestiais. Todas as portas estavam fechadas, as 12 portas estavam fechadas para mim, mas o Senhor abriu, me convidou a entrar, e está me santificando, me purificando, me lavando, até que minhas vestes sejam brancas, até que o óleo esteja sobre minha cabeça, um novo nome esteja comigo. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Senhor está fazendo isso. Portanto, deixa-me ficar nesse lugar até terminar esta purificação, e que ela possa atingir a minha descendência. Pai Celestial, eu te agradeço pelo sangue. Custou tanto para o Senhor ver o seu filho morrer, para que eu me tornasse filho. Custou tanto para o Senhor separar-se do seu filho, para que eu pudesse ser trazido de volta. Torna-me semelhante a Ele. Não me deixe ficar embaixo, nem voltar para baixo. Não me deixe ser como uma porca lavada, que volta para o barro. Meu espírito não veio do barro, Senhor. Eu quero ficar nesse lugar alto, Pai. Não me deixe ser seduzido novamente. Não me deixe ter medo novamente. Não me deixe ter depressão novamente. Não me deixe julgar novamente. Não me deixe irritar-se facilmente. Não me deixe ser omisso. Não me deixe ser malicioso. Não me deixe ser cheio de vanglória. Não me deixe ser petulante. Arranca essas marcas, Senhor. Me faz ficar aqui, Senhor, até eu saber que eu passei para o lugar alto, que eu habito no esconderijo do Altíssimo, que eu não tenho mais cheiro mau, que eu não sou um construtor de Babilônia. Nunca mais, Senhor. Nunca mais. Oh, aleluia. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Minha gratidão, nossa gratidão é grande ao Cordeiro, que nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nos deu uma nova vida, uma nova identidade, uma nova oportunidade, um nascer de novo.